Olá, seguidores do portal LCJ de Notícias. Eu me chamo Leonardo Biasi. Neste momento são exatamente 13 horas e 46 minutos. É tarde de sábado, 20 de dezembro de 2025. E nós vamos atualizando as últimas informações aqui na região metropolitana de Manaus, especificamente essa live, para estarmos tratando sobre o caso do senhor Pedro Américo Nobre Maciel, de 58 anos. Nós tivemos hoje, durante a manhã, sendo procurados por pessoas ligadas, indiretamente e diretamente ao seu Pedro Américo, pelo fato dele estar sendo divulgado no portal LCJ de Notícias, como um foragido da justiça. Nós estaremos, nesse momento, até mesmo transparecendo para vocês como que funcionam os trâmites legais, como nós noticiamos os casos também, e embasados em cima de que nós estamos tratando este assunto. Tá, gente? Nós fomos acionados ontem pela delegacia de polícia, tá bom? Para que nós pudéssemos fazer a divulgação da imagem do senhor Pedro Américo Nobre Maciel, que é considerado hoje como um foragido da justiça. O que acontece? Nós estamos noticiando em cima de um mandato de prisão, a qual, de acordo com a determinação, está descrito que ele estaria respondendo pelo crime não somente ali de descumprimento de medida protetiva, como também de agressão à sua ex-companheira, mãe dos seus filhos. Então nós tivemos ontem, a pedido da Delegacia Geral, fazendo essa divulgação, e hoje nós demos a oportunidade, como sempre, para manifestação de terceiros. Acontece que nós tivemos um papel importante hoje, no ponto de vista de uma pessoa que teve um convívio junto com o seu Pedro Américo. E com isso achamos interessante a veiculação, uma vez que o vídeo está sendo amplamente divulgado. Porém, recebi várias ligações também por parte da vítima que denunciou o seu Pedro Américo. Ela, infelizmente, não pode falar conosco, ela foi instruída a não falar ao portal LCJ de Notícias ao vivo, mas deixou ali a par algumas informações importantes sobre a convivência, principalmente após essa separação, e o pedido de medida protetiva, qual ela tem do seu ex-companheiro, o seu Pedro Américo, de 58 anos, a qual eles têm 2 filhos, inclusive um deles é uma criança autista, que aparece no vídeo, e a outra adolescente também, uma criança, que hoje, infelizmente, está sendo amplamente divulgada, pelas partes, estarem ali achando por melhor divulgar o vídeo, que de acordo com as informações ele foi furtado, de um circuito de monitoramento da residência da senhora vítima, ex-companheira do seu Pedro Américo. Eu vou falar tudo isso e vou falar também o que eu tive de informação, juntamente com uma parte jurídica do seu Pedro Américo e as orientações que nós temos também por parte da nossa assessoria jurídica do portal LCJ de Notícias. Como todos sabem, o nosso trabalho ele sempre visa a dar oportunidade da manifestação das partes envolvidas. Não importa o que seja, não importa quem seja, sempre nós teremos e daremos vez e voz para as partes citadas no portal LCJ de Notícias. Esse é um dos princípios que nós temos e um dos princípios que fez com que nós hoje tenhamos mais de 570 mil seguidores no portal LCJ, na rede social do Facebook, alcançado em cima de muito mérito, de muito sacrifício, e acima de tudo o conhecimento que nós temos e as instruções para que nós possamos sempre levar a imparcialidade. Sabemos que os trabalhos são difíceis, as partes que se envolvem por vezes não entendem o nosso trabalho, por muitas das vezes, inclusive, a gente sofre represárias nas ruas da cidade. Já tive em momento como esse, passando por até mesmo represárias de divulgações, como por exemplo de prisão de pessoas envolvidas com crimes na cidade e familiares não entenderem o nosso trabalho, infelizmente aí, em represária contra nós, mas enfim, esse é o trabalho
é o nosso trabalho e sempre será dessa maneira que nós estamos aqui levando a comunicação em Itacoatiara. Vamos lá, voltando aqui para o assunto, né, sobre o caso do senhor Pedro Américo Nobre Maciel, de 58 anos. Até então, não tinha um conhecimento, conheço muitas pessoas aqui no município de Itacoatiara, mas eu não tinha um contato diretamente com o seu Pedro, né? Mas tive a informação, né? Posteriormente à nossa divulgação, nós tivemos o conhecimento em que ele é um empresário aqui do município de Itacoatiara, né? Ele atua nessa área aqui as adjacentes do Araújo Costa, enfim. E ele foi exposto em âmbito estadual. Nós estamos com uma nota da DG, né, que também hoje o trata como foragido da justiça. Foragido pelo fato, né, de ter quebrado a medida protetiva contra a sua ex-companheira vítima que o denunciou. O fato é, no dia 16, ocorreu um fato onde o seu Pedro Américo, ele se aproximou, né, da residência da sua ex-companheira, a qual ele tem medida protetiva, e com isso ele foi deixar os seus filhos, sendo a jovem, uma menina e um menino, né, com a mãe. Porém, diante dos fatos, ele tem a medida protetiva, a esposa tem a medida protetiva contra ele, porém, de acordo com a defesa, né, a equipe jurídica do senhor Pedro Américo enfatiza que ele já estava tendo um relacionamento, não posso enfatizar um relacionamento, mas ele já teria contato, né, com a sua ex-companheira, inclusive por telefone. E eles vinham se tratando, né, de maneira cordial, isso de acordo com a defesa do seu Pedro Américo. Eles enfatizaram hoje em ligação ao portal LCJ de Notícias que ele não vinha ameaçando ultimamente essa vítima, essa ex-companheira dele, né? E que ele achava até mesmo ali que não teria nenhum problema ele fazer a condução dos seus filhos, né, até a residência, tá, da sua ex-companheira. Mas nós entramos em uma ressalva importante, principalmente destacada por nossa equipe jurídica do Portal RCJ, que o seu Pedro Américo, uma vez com uma determinação de medida protetiva, ele jamais deveria se aproximar da casa de sua companheira, de sua ex-companheira. Né? De acordo com a determinação da Justiça, ela até mesmo destaca alguns termos, algumas obrigações que o agressor deve ter, o acusado de agressão, né, deve ter diante a vítima. E uma delas diz, obrigação de cumprir dever da distância, não procurar vítimas ou familiares e cumprir as proibições de contatos e locais, ou seja, ele não pode ter contato tanto físico, né, como também contato através de vias telefônicas ou de outras maneiras com a vítima, além do distanciamento que deve haver na medida da medida protetiva, né, contra ali o autor. Então, diante dos fatos, só nesse quesito ele já descumpriu a medida protetiva. Porém, a defesa de seu Pedro Américo, eles relatam que em momento algum ele teria agredido a ex-companheira dele, a qual ele foi deixar os filhos. Pelo contrário, eles entraram em contato e informaram que seu Pedro Américo, diante dos fatos, ele alegava que não teria ali no momento agredido a sua companheira, como assim ela denunciou. Ele confessou que realmente ele foi até a casa, né, deles, ele foi até a casa dela para deixar as crianças, porém, ali naquele momento, né, houve um desentendimento com ela, né, e ela chegou até mesmo ali a puxar os filhos. Isso, novamente, deixando para vocês aqui o parecer jurídico do seu Pedro Américo, que hoje é foragido da justiça. O seu Pedro Américo, através de sua defesa, enfatiza que um filho, né, que inclusive, de acordo com a vítima, me comunicou que se trata de uma criança autista, ele não queria deixar o pai, ele não queria ficar na casa da sua mãe, ele queria ficar com o pai. E foi isso que gerou toda essa confusão. De acordo com a equipe jurídica do seu Pedro, eles enfatizaram que a mãe
né, que hoje é vítima, que denunciou o seu Pedro Américo, ela tentou puxar o filho de dentro do carro onde fica, né, o piloto, né, onde fica o condutor. Ela entrou no carro para tentar puxar, para tirar o filho de dentro do carro e ele não queria. E foi nesse instante que o Pedro viu a insistência, que de fato ali a criança não queria sair, e ele então a puxou, né, ali do comando do volante. Foi nesse instante que houve o único toque. Ele enfatiza, a defesa enfatiza que ele não agrediu a companheira dele, ele somente puxou ela, pois ela estaria tentando tirar o filho, que a defesa relata como arrancar o filho de dentro do carro. Então, posteriormente, ela vai para o outro lado do carro, abre a porta, puxa o filho sai e posteriormente vai para dentro. A outra filha acompanha toda aquela situação, desesperada, chega inclusive a ir até o portão, né? Falou com o pai desceu do carro, abraçou ela, fechou o portão e foi embora. Tá? Então, esses são os relatos aí por parte, né, da defesa do seu Pedro Américo. Agora vamos para a parte, né, da vítima, que não quer ser identificada, tá? E nós prezamos também aí pelo entendimento dela. Eu estive tentando fazer com que ela falasse comigo ao vivo aqui no Portal LCJ. Era muito importante ela falar conosco. Hoje essa mãe, ela está se sentindo abalada juntamente com seus filhos. Foi, de acordo com a informação dela, foi uma exposição indevida, né, por parte, né, da ex-companheira do seu Pedro Américo, que divulgou um vídeo que transcorre na esfera judicial, que não deveria ser vazado em mídias e que pode causar transtorno para as crianças, que já está abalando as crianças, isso de acordo com a vítima. Ela relata que a criança que estava no banco, dentro do carro, o menino, ele é uma criança autista. Se trata de um menino autista. E com isso pode até abalar psicologicamente a estrutura dele após a exposição do vídeo divulgado pela dona Antônia Marques. Só confirmar para vocês os dados corretos. Ela tem 48 anos. Entraram em contato através do portal LCJ de Notícias hoje, né, pessoas ligadas à dona Antônia, que inclusive divulgou em sua rede social esse vídeo, né? Antônia Marques, de 48 anos, ex-esposa e mãe de um dos filhos do seu Pedro Américo também, que ela emitiu uma nota, um texto que nós vamos entrar na íntegra depois de falarmos sobre o posicionamento da vítima. Diante disso, a vítima, inclusive, solicitou, né, no portal LCJ de Notícias, para que nós pudéssemos ali, no momento, remover o vídeo. Nosso entendimento dessa divulgação desse vídeo já vem em parte e até mesmo pode ser questionado a parte que divulgou, que é a dona Antônia, né? A dona Antônia é a responsável pela veiculação, assim como os familiares estão divulgando em tudo quanto é meio de comunicação, né? Mas nós tentaremos, na medida do possível, eu creio que é bem complexo, né? Mas nós vamos tentar ainda fazer a censura das crianças, que eu creio que já está se tornando improvável, porque o vídeo já foi divulgado em todas as nossas redes, né, sociais, assim como em vários outros veículos de comunicação do estado do Amazonas, né, que estão também veiculando esse fato. Perfeito? Então, ela enfatiza, a vítima, que esse vídeo ele foi tirado de sua residência de maneira ilegal. Que diante os fatos furtaram um circuito de monitoramento de dentro da residência, né, desta mulher, e com isso hoje estão utilizando para a imagem, né, que vocês tiveram acesso aí também em nossas redes sociais, né, tiveram acesso de maneira ilegal. Isso já está denunciado à justiça. Tá? A justiça já tem um conhecimento que foi, no momento, retirado esse vídeo através de um crime, né, de uma maneira criminosa, pelo que eu pude entender ali, né, diante os poucos minutos que eu tive de conversa com a vítima, não poderia ser retirado dessa maneira, né, com uma invasão domiciliar e até mesmo ali esse furto, né, desse circuito de monitoramento com essas imagens. Né. A partir disso, ela enfatiza que
A imagem, ela não mostra um outro ponto. É um outro ponto que esse ponto, né, de acordo com as informações dela, sim, identifica que teve violência. A vítima relata que para chegar nesse ponto não foi somente esses episódios, ela já esteve buscando ajuda da justiça por causa de situações recorrentes anteriormente no convívio familiar juntamente com ele, mostrando uma pessoa abusiva, uma pessoa, né, que no âmbito familiar ali era agressivo, né? Então, a determinação dessa medida protetiva, ela vem em cima, né, de uma violência, de acordo com a vítima, né, recorrente ali no contexto e até mesmo a preservação da integridade física desta mulher, para que a mesma ali pudesse se resguardar desse perfil violento do seu Pedro Américo, né? Isso, né, conforme a determinação judicial. E hoje nós deixamos para vocês aqui, antes de entrarmos no contexto da ex-companheira, uma outra mulher, tá, do seu Pedro Américo, que tem filhos com ele, a gente deixa de antemão para vocês o entendimento que hoje o seu Pedro ele está sendo procurado. A Delegacia Geral de Polícia, os delegados de polícia estadual, inclusive nós já temos a nota no estado do Amazonas, hoje trata ele como foragido. Tivemos alguns questionamentos em nossa timeline, informando que nós deveríamos ouvir os dois lados. Aqui de antemão, tendo mandado de prisão, a gente já não tem mais o que fazer a não ser noticiar. Sim, sempre estamos de portas abertas para ouvir os dois lados. Jamais vocês têm um pleno conhecimento e entendimento que jamais deixaremos de abrir mão de ouvir a outra parte. Pode ser um acusado de estupro, pode ser um acusado de roubo, pode ser uma pessoa que venha até mesmo ser ali um agressor, enfim, todos estão de portas abertas para serem ouvidos no Portal ICJ, que a gente entende dessa importância, né, do direito os dois lados serem ouvidos. Porém, a gente está relatando e divulgamos um parecer civil que vem embasado em cima de um mandado de prisão, onde a justiça decretou a prisão do senhor Pedro Américo. E que ele estava, sim, no hospital de Itacoatiara. Assim que divulgado no Portal ICJ, nós tivemos muitas informações de que ele teria passado por uma intervenção cirúrgica no Hospital Regional José Mendes. Questionamos a autoridade policial aqui do município de Itacoatiara se eles já teriam feito diligências no hospital de Itacoatiara à procura, né, do senhor Pedro Américo, que possivelmente teria passado por uma cirurgia. E sim, foi confirmado que as diligências foram realizadas, tanto no hospital como no endereço físico do senhor Pedro Américo. Ou seja, ele é considerado foragido da justiça, até que prove o contrário no procedimento, que não é somente esse ponto, né, que chega a ser um dos fatores para ele ser considerado, né, foragido e até mesmo um presidiário, e sim das diversas denúncias, das denúncias que foram realizadas pela ex-companheira ao seu Pedro Américo, que trouxe nesse cenário, né, onde esse empresário hoje é procurado pela autoridade policial. Então, para que vocês possam entender, né, sobre o seu Pedro Américo, né, para que vocês possam entender quais são os trabalhos, principalmente de veiculação, é que a gente não precisa, né, expor para vocês, assim que, com toda certeza, né, se tiver algum deslize ou descuido do veículo de comunicação do RCJ, pode ter plena certeza que nós estaremos nos retratando, né, como já tivemos em algumas ocasiões. Os acertos são considerados, né, prioritários no portal RCJ de Notícias, né, mas sempre há também os nossos deslizes, né, que isso é inevitável em qualquer veículo de comunicação, mas jamais, gente, pense que nós vamos estar divulgando, né, uma pessoa, uma imagem da pessoa, se não estarmos embasados juridicamente, perfeito? Entendendo também, principalmente, da relevância, né, do portal LCJ de Notícias. Como eu disse para vocês, estaremos completando 2026, 6 anos de trabalhos
aqui no município de Itacoatiara, conquistando mais de 500 mil de seguidores. Tá? Isso em 5 anos de trabalho. Nós já estamos com 5 anos de trabalho e com 500 mil de seguidores. Perfeito? Tá, agora vamos para o outro fato para chegar até nesse momento de uma possível reviravolta. A vítima vem se sentindo muito, mas muito mesmo, ali tá triste, na verdade, diante dos fatos, principalmente pelos julgamentos que estão sendo realizados, onde, por hora, duvidam da conduta dela, de que ela esteve orquestrando, né, a prisão do seu Pedro Américo. Sendo, como eu disse para vocês, já há fatos anteriores que teria chegado, para chegar nesse momento, já teria, né, sido evidenciado, concretizado por ele, no entanto que hoje ele é foragido pelo fato de descumprir uma medida protetiva, e essa medida protetiva ela foi alcançada em cima de algo que ele esteve fazendo anteriormente durante o relacionamento deles. Que você também fique ciente disso, que a gente não nos aprofundamos sobre esse outro fato, mas já temos outro fato, tá bom? Nós recebemos hoje, né, um texto da senhora Antônia Marques. Nesse texto, ela, de maneira resumida, ela enfatiza que o marido dela ele não é agressivo. Ela enfatiza que ele não esteve agredindo a companheira dele para chegar nesse ponto. Porém, nesse texto, ele não descreve qual foi o momento em que a vítima conseguiu a medida protetiva, né? E em cima de que denúncia, de que boletim de ocorrência ela conseguiu essa medida protetiva. Não diz nessa nota. Só diz o convívio dela, né, com esse senhor. Tá? Para a gente ler essa nota, novamente eu vou dizendo a todos os familiares que estão acompanhando a nossa transmissão, né, você, parente, sobrinho, filhos, enfim, que tenham ligação com as pessoas, né, vocês ficam cientes de que nós temos essa missão de não tendenciar para nenhum dos lados. Nós não podemos levantar bandeiras, e aqui eu não estou levantando bandeira, não estou culpando o seu Pedro e também não estou julgando ali a vítima. Pelo contrário, a gente está dando a oportunidade de falar pelos dois, uma vez que o objetivo principal seria falar com a vítima ou falar com o seu Pedro Américo. Mas só recebi ligação do Américo da parte jurídica e dela, ela foi determinada pelas protetoras das mulheres para ela não falar, porque vai ser esclarecido na justiça esse fato. Vamos ler aqui rapidamente, tá? A nota a qual foi descrita aí por essa senhora, né? Ela destacou o seguinte, abre aspas, eu falo aqui como a mãe dos filhos do Pedro Américo e como esposa dele, falo também como ex-esposa dele, falo também como alguém que conhece a história desse homem dentro da própria família. O Pedro Américo, ele não é um monstro, ele não é um criminoso violento e não é alguém que viva à margem, né, da lei. Ele é pai, avô, trabalhador e sempre esteve presente na vida dos filhos. O que está sendo divulgado nas redes sociais é um recorte duro e incompleto e uma situação familiar extremamente delicada, que aconteceu no dia 16 de dezembro e que precisa ser analisada com muita responsabilidade e serenidade. Existe um vídeo que inclusive está nos áudios do processo que mostra o contexto real do que aconteceu naquele dia. O Pedro ele foi até o local apenas para ver a alimentação, para levar alimentação aos filhos. Ele não foi para brigar, ele não foi para ameaçar, ele não foi para provocar ninguém. No vídeo é possível ouvir claramente o filho, o Luiz Inácio, dizendo repetidas vezes que não queria ficar e que queria ir com o pai. Ele entra no carro por vontade própria e se tranca pedindo para ir embora. A situação ela se torna tensa quando a mãe ela entra no carro pelo lado do motorista e tenta retirar o filho à força. O que ocorre ali é uma reação imediata, né, de um pai diante de uma situação de estresse envolvendo o seu próprio filho. Não houve perseguição, não houve agressão continuada e não houve ameaça. A própria filha, Laura, ela aparece no vídeo pedindo para a mãe parar, né, de tentar acalmar. E ela tenta acalmar essa situação. Logo depois, o Pedro ele entra no carro, ele ajuda a fechar o portão e se afasta do local. O conflito ele termina ali. Outro ponto importante que precisa ser dito com responsabilidade é que a relação entre o Pedro e a mãe dos filhos não era uma relação de medo permanente, perseguição constante ou de ódio absoluto.
né? Mesmo após a separação, havia contato entre eles, em razão dos filhos, e de uma relação que ainda era emocionalmente confusa para todos os envolvidos. Isso não está sendo dito para desrespeitar decisões judiciais ou minimizar nada, mas para deixar claro que não se trata da imagem de um homem frio, cruel ou que impunha terror constante. Relações familiares são complexas, especialmente quando envolve filhos com separação recente e sentimentos ainda não resolvidos. O que acontece é que foi um episódio pontual dentro desse contexto humano e familiar. No dia seguinte ao ocorrido, em 17 de dezembro, Pedro passou por uma cirurgia programada, né, de hérnia umbilical, já indicada anteriormente, iniciando imediatamente período de recuperação médica, com afastamento e orientação expressa de repouso. Isso demonstra que estamos falando de um episódio isolado, seguido de um tratamento de saúde previamente marcado, e que não da imagem de alguém perigoso ou em fuga que se tenta construir publicamente. O Pedro ele confia na justiça e está exercendo o direito da defesa pelos meios legais, como qualquer cidadão brasileiro tem direito de fazer. O que a família pede é cautela. Quando alguém é rotulado publicamente antes do julgamento, quem mais sofre são os filhos, né, que ficam expostos a um julgamento que não acontece no processo, mas nas redes sociais. A verdade será esclarecida no tempo certo e no lugar certo, que é na justiça. O que pedimos é respeito, responsabilidade e humanidade. Fecha aspas, essa foi a manifestação, tá bom, por parte da dona Antônia Marques, de 48 anos, né, que é intitulada esposa, ex-esposa e mãe de outros filhos, né, do seu Pedro Américo, proveniente de um relacionamento com ele, né. Então, essa nota ela foi veiculada agora e começou a gerar muitos conflitos de informações, principalmente muitas pessoas, né, enfatizando, tá, mas e agora? Quem vai se responsabilizar, né, pela veiculação da imagem, né, do seu Pedro Américo e do entendimento de que ele não veio, que ele não chegou a agredir, né, a companheira? Isso fica, como ora dito a nota, a critério da justiça, né? E no entendimento de veiculação, também não é de responsabilidade do portal LCJ, é de responsabilidade da justiça. Os únicos que devem ser questionados diante do fato é a justiça, a juíza, o juiz que determinou, por hora, a medida protetiva, a quebra da medida protetiva e essa suposta agressão, né, como um cumprimento de mandado de prisão preventiva do acusado. Então, como dito, nós estamos veiculando em cima do que foi solicitado pela delegacia, que também é uma outra autoridade que está interessada em fazer a detenção do seu Pedro Américo, e hoje ele está rotulado no estado do Amazonas como um foragido da justiça, independente de ter passado por cirurgia, né, ou de estar no momento de fragilidade de saúde, né. Isso deve, com certeza, a defesa já entrou com um pedido, né, diante as circunstâncias, né, embasados aí nessa cirurgia que ele teve no Hospital Regional José Mendes, né, solicitando ali que ele tenha os direitos dele prevalecidos, né, e não seja conduzido para uma unidade prisional ou até mesmo para uma audiência de custódia, posteriormente, né, sendo conduzido para o Canaçari, onde é a unidade prisional de Itacoatiara. Porém, esse fato ele gerou, como eu disse, uma grande repercussão da ocorrência e está até mesmo abalando psicologicamente a vítima, né? Eu sugeri para que a vítima ela possa, no momento, se resguardar, né? De fato, ela não deve se manifestar, né? Até o momento ela não quer se manifestar, mas que venha até mesmo aguardar, né? Então, a decisão judicial, os próximos passos que estão sendo aqui cumpridos, né, no município de Itacoatiara, e se eximir de ler comentários, porque são muitos comentários, principalmente de amigos conhecidos do seu Pedro Américo, que enfatizam que ele não era uma pessoa agressiva, né? Muitas pessoas informaram, entraram em contato. Nós tivemos dois lados, tá, gente? Nós tivemos
dois lados de manifestação nos nossos contatos do Portal LCJ. Primeiro tinha pessoas surpresas, nós tivemos contato de pessoas que enfatizavam que ele não tinha esse perfil de uma pessoa agressiva, violenta, né? Mas por hora nós tivemos também em outra parte, né, trazendo o outro lado, né, de autoridades, como eu posso assim dizer, que já acompanham o caso dele há um bom tempo, que se sentiam um pouquinho inseguras, né, com até mesmo a situação dele, né, de como é que ele vinha tratando os processos, né, que estavam sendo acompanhados, né, pelas autoridades. Então, aqui a gente não está para julgar ninguém, né? Nós só estamos aqui para esclarecer os fatos e que vocês entendam também como que transcorre, né, os trabalhos, para que, infelizmente, a exposição ela foi clara. Eu creio que a responsabilidade de expor ali as crianças, né, ela deveria ser pensada anteriormente, né, a partir das pessoas que divulgaram o vídeo, né? Já caiu na mídia, nós já veiculamos esse vídeo conforme solicitado pela parte. Eu creio que não dá para ver ali diretamente o rosto, né, das crianças, mas isso deveria ser pensado anteriormente, né, por parte das pessoas que estiveram veiculando, né, o vídeo para mostrar outrora que ele não tinha agredido ela, né? Deixa eu ver aqui os comentários, né, de seguidores. Kellyanne Ramos, elas já tiveram um processo entre as duas, né, que a senhora Antônia agrediu a vítima, dentro do estabelecimento em que ela morava. Eu vou me eximir de alguns comentários, que aí a gente já não vai mais dar uma abertura para uma outra situação, né? Se sentirem prejudicados nos comentários, né, e quiserem se manifestar, a gente está de portas abertas, mas aqui eu vou me eximir de ler, inclusive, de trazer para você aqui mais detalhes sobre essa situação aí, porque isso aí já gera uma outra questão, né? Comentários contra eles, né? Até mesmo da família dela. Em né, dos Nazaré Cris. Eles já tiveram processos, né? Diz aí a seguidora. Poxa, uma pena, uma pobre coitada que nunca fez nada para ninguém, diz a Eunice. Seu Pedro é gente boa, né? De coração bom, triste nessa situação, mas Deus vai resolver tudo. Nem dá para ver os rostos das crianças nos vídeos. Mito 2022. Esse é um dos pontos que eu estava prestando atenção ali quando a gente esteve caminhando para tentar censurar ali o vídeo, né? Só quem conhece mesmo, né, deve ter aí a ciência, né, de quem se trata. O caso já é escancarado, exposto em cima, né, de uma manifestação, né, já vindo de outra parte, aí já se escancara de maneira que realmente é difícil voltar atrás. A Anne Correia, na frente das pessoas, eles mostram, não mostram, né, porque são cagão. Seu Pedro é vítima dessa mulher, diz Nanina Costa. Ela se faz de vítima, Bruno Feira, enfim, eu vou me abster aqui de ler alguns comentários, tá bom, gente? Com relação às determinações, né, da justiça, eu acompanho muito esses casos aqui no município de Taquatiara, e eu já estive aqui anteriormente presenciando ocorrências. É claro que eu não quero que vocês considerem isso como sendo até mesmo ali um posicionamento em cima do que está acontecendo aqui com a vida aí do seu Pedro Américo. Estou falando que eu já tratei no portal LCJ ocorrências onde pessoas que têm medidas protetivas se aproximaram da vítima e terminaram sendo presos, tá? Se aproximou da vítima, tá, gente? Você automaticamente acionado a polícia militar, pode ter a plena certeza que você vai baixar para a unidade prisional. Eu tenho informações sigilosas, né, informações de fontes sigilosas, né, não é que seja sigilosa, mas que a tolerância é zero para as causas voltadas às mulheres, tá bom? Então, aquelas mulheres indefesas, aquelas mulheres que num convívio familiar tenham um relacionamento abusivo e que tenham uma determinação da justiça,
com certeza a tolerância é zero. De imediato baixa sem qualquer tipo, né, de até mesmo oportunidade, a oportunidade de manifestação. Isso é notório, tá na justiça. Tá? As mulheres elas são amparadas e resguardadas, né, principalmente pelas leis, tá bom, gente? Diante a fragilidade do sexo, né, feminino que requer aí uma atenção, né, maior. Perfeito? Então, as nossas leis, elas, aqui em Itacoatiara, eu quero deixar um recado para você que tem medida protetiva. Aqui no município de Itacoatiara, se você estiver passando por uma determinada situação em que você se aproximou da sua ex-companheira ou da pessoa a qual você tem a medida protetiva, eu dou uma dica para vocês. Vá de imediato para a delegacia de polícia. Eu vou repetir mais uma vez, porque um homem foi preso aqui no município de Itacoatiara. Ele conheceu o Canaçari por 3 meses, porque ele não me ouviu. Esse homem, a esposa dele, né, esteve ali o denunciando dele ter agredido ela, sendo que ele não agrediu, né? A gente teve ali provas, né, que mostravam que ele não tinha agredido, porém ele se aproximou dela, ele quebrou a medida protetiva. E naquele instante a mulher, ela tinha acionado a polícia informando que ele teria se aproximado. Ele teve a oportunidade de fazer o que eu pedi, que era ele se apresentar na delegacia de polícia e enfatizar que ele não esteve ocasionando nenhuma agressão, violência contra a mulher, e que ele chegou próximo, mas não ameaçou, não falou nada. Ele ficou na casa dele. No outro dia, eu estava fazendo uma matéria no hospital e eu vi a viatura levando uma pessoa para fazer exame de corpo de delito. Quando eu olhei, era o homem que não me ouviu. Que de fato você tem medida protetiva, compareça na delegacia de polícia. Já tem uma instrução, não vou generalizar, mas já tem instrução, né, de um advogado também que uma determinada vez aqui em Itacoatiara solicitou para que o seu cliente ele não fosse na delegacia de polícia. E eu, no meu entendimento, eu fui contrário. Eu falei, não, vá lá. Eu digo para você ir lá porque eu já conheço os procedimentos. Mesmo se você for preso, o seu advogado vai lá, vai lhe representar, mas você não vai sair. A pessoa foi por mim, foi lá e falou. Porque, gente, não vou entrar aqui numa crítica que eu tenho mais de alguns colegas que atuam na área, mas cada um tem que ganhar o seu pão, né? De repente vai preso, a gente tem que tirar. Enfim, já gerou uma polêmica aqui, né? Mas faz o que eu estou dizendo para vocês, principalmente quem tem medida, nem se aproxime, nem fale com a vítima, tá, gente? Não fale com a vítima. Seu Pedro errou, seu Pedro se aproximou, seu Pedro vinha falando com a sua ex-companheira, apesar dela ligar ou não para ele, ele já tinha contato juntamente com ela. Ele então descumpriu a lei, ele descumpriu a ordem da justiça, que determina que ele não tenha nenhum tipo de contato com a vítima, tá? Com a vítima. Então, infelizmente, né, a partir desse momento, ele está sendo procurado. Tá? Ele está sendo procurado. Ele é procurado da autoridade policial. Tá, gente? E é isso. Para que vocês entendam, né? E saibam um pouco aí, eu creio que eu destaquei um pouco no português claro para vocês, aqui as duas partes, e novamente digo para vocês que um conflito familiar intermediado por um comunicador gera revolta por algumas pessoas que não conhecem. Ah, porque o repórter está falando isso? Ah, porque o Léo está aqui. Não leve para o lado pessoal, eu tenho só uma missão, de levar informação. Né? Me intitularam, fizeram o seu intermediador aqui, então vocês compreendam que eu estou levando aquilo que eu recebi de informação. Não leve para o lado pessoal, que eu não vou passar pano na cabeça de ninguém aqui, não. Como muitos dizem, né? Já passou por cada situação aqui em Itacoatiara, né? Teve, por exemplo,
recente aí também a morte da menina, né? Onde as pessoas falavam, porque tá tentando ocultar. Pelo amor de Deus, quem me conhece sabe que jamais a gente vai puxar isso. Isso daí já é um dos princípios, tá? Um dos princípios é ter essa isenção sem tendenciar para nenhum lado, tá bom? Os comentários de Leide Gaspar, boa tarde, Léo, boa tarde a todos na live. Se tem medida protetiva, não passe nem perto, né? Porque vai baixar. E porque ela vai até ele, Léo, diz a Rafaele Belém. É como eu disse, ela foi tirar o filho dela do carro que ele não queria ficar lá, né? Ele não queria ficar com a mãe, né? E ela estava tentando tirar ele, porque ele estava com ela, né? São informações aí da família, né? De ambas as partes aí. Ele não está no hospital? Não está no hospital, Mito 2022. Né? Inclusive tem um servidor aí que informou. Pô, como é que ele está foragido se ele está no hospital, passou por uma cirurgia, a polícia foi lá, ele não tá? Entendeu? O que é considerado um foragido? Todo aquele que tem uma medida protetiva. Se você tem uma medida protetiva, a autoridade policial diligencia em sua residência e não o encontra, é considerado foragido. É uma palavra que por vezes é forte, né? É forte, principalmente para os familiares das pessoas. Falam, pô, o cara está dizendo que é foragido, mas ele está aqui, ninguém está foragido de nada. É forte, mas de acordo com a determinação, né, da justiça, né, determina que aquela pessoa que tenha um mandado de prisão em aberto e seja realizado um cumprimento em seus endereços físicos, são considerados foragidos. Não seja encontrado nos endereços, são considerados foragidos. Então é isso que aconteceu. O problema o homem pode falar 10 verdades, mas se a mulher falar uma mentira, já acaba com a vida do Rogério Monteiro. Rafael Belém, eu não vou tecer comentários sobre isso. Até porque eu não sou do sexo feminino e vamos levar para o outro lado. Mas enfim, Rafael Belém, ela sempre vai no mercadinho com ele, né, Léo? Eu não entendi agora tem medida protetiva. Teve um senhor que foi preso agora, recente. Esse senhor, ele tinha uma medida protetiva contra a irmã dele. A irmã dele tinha uma medida protetiva contra ele. Os dois moravam juntos na mesma casa. Teve uma briga em que ela acionou a polícia. Olha, eu tenho uma medida protetiva contra ele. O fulano de tal, para a polícia, não, vamos lá, vamos prender. Pô, pegaram ele e prenderam. Até que ele provasse o contrário, ele passou 3 meses na cheirosa do Canaçari. E como eu digo para vocês, tem medida protetiva? Não se pode fazer nada. Tá entendendo? Mas eles estão morando juntos, estão vivendo juntos, são casados e tem uma medida protetiva. Não interessa. Quando ela tiver se sentido vulnerável, ela acionar a polícia, ele vai preso. Tá bom? Então, gente, se tu tem uma medida protetiva, mulher, se tem homem, se tu tem uma medida contrária a você, né, da determinação da justiça, meu amigo, se distancia. Mas ele não tinha o conhecimento. Mentira. Ninguém deixa de ter o conhecimento de uma medida protetiva, até porque ela só é válida no momento que as duas partes já estão cientes. Tanto a vítima quanto o acusado, né, ou suspeito. E para conseguir a medida protetiva, não é tão fácil também assim, não. Já vi alguns casos que foi difícil, pessoas não conseguiram. Mas uma representação do delegado já é o suficiente. Consegue. Quem é mais o caso? Bruninha Marinho, lembro desse caso. Se tem medida protetiva, alguma coisa fez. Isso, interessante seu posicionamento, porque realmente, para chegar nesse ponto, né? A separação nunca é algo bom, sempre tem milhares de coisas, né? Tem mulher que é maldosa, assim como o homem também, diz a Cidiane. Os comentários aqui dos internautas, novamente nós deixamos aqui abertos, tá, os nossos veículos de comunicação, tanto falado quanto escrito,
Portal LCJ de Notícias, né, mantém a todas as partes envolvidas, divulgadas, veiculadas em nossos veículos de comunicação. Aqui espaço totalmente aberto, tá, para manifestação. Como eu disse, seja falada ou escrita. Se você sentisse prejudicado ou outrora tenha sido manifestado em nosso veículo de comunicação, pode entrar em contato conosco através do 994-29-3162, que com certeza nós daremos a oportunidade para você se manifestar. Né? Com relação aos casos, às questões das manifestações, nós vamos sempre baseados em cima, né, de dados oficiais. Ou em casos como esse, eu não tenho um dado oficial por parte da vítima, mas eu me senti na obrigação de falar aquilo que ela me disse. Então, deixei aberto para vocês aí alguns pontos, né, que ela enfatiza que a imagem ela não diz tudo. Tem outras situações aí que aconteceram que a imagem não mostrou. Isso de acordo com a vítima. Né? Quem mais aqui comenta? Joselma. Tem muitas mulheres que batem no marido e eles não procuram a justiça. A lei é para todos. A Lisa Denk, né? Ele pode procurar se quiser. Pode. Mas as leis elas são mais rígidas, né, para o sexo, né, feminino. Elas são mais restritas, vamos dizer assim, entre aspas. Ela vem ser mais intensiva para as mulheres. As mulheres são mais amparadas aí pela lei, com certeza, até pela fragilidade do sexo. Já disse isso para vocês. Nós temos hoje, já passamos por inúmeras circunstâncias onde a violência doméstica ela é iminente e a fragilidade do sexo feminino ela é parcialmente, né, em sua totalidade, né, em abrangência, é muito superior. É bem difícil. Tem casos de homem que apanha, mas homem que apanha não denuncia. Eu não vi ainda nenhum caso aqui do Portal LCJ de eu ser acionado por um homem que apanha da mulher. Né? Tentando lembrar aqui, mas eu acho que uma vez um rapaz me ligou, falando que ele vinha apanhando da mulher dele, pediu para ele falar e não falou comigo. Né? Mas é bem difícil. Mas aqui a gente atende muitos casos de mulheres violentadas. Tá? Violentadas, e nós sempre, com toda certeza, somos totalmente contrário à violência, né? Seja ela independente de sexo ou não. A polícia pode ver o prontuário no hospital para saber se ele operou mesmo. Mas a polícia tem muitas informações, gente, só que a polícia não vai repassar, né? A gente está informando para vocês que a polícia foi até o hospital, a polícia sabe todo o passo a passo. Né? A polícia tem muitas informações. E o problema é que a polícia também ela dá somente o superficial para divulgação, para a mídia. Né? O nosso trabalho já é divulgar aquilo que a gente recebe, né, de informação, e a polícia não vai atualizar nossos bancos de dados assim de maneiras tão detalhadas, não. Como, por exemplo, eu posso deixar em aberto aqui um quesito para você pensar um pouco. Como foi para a vítima ter a medida protetiva? Qual foi o fato? Qual foi a denúncia? Qual foi o boletim de ocorrência para chegar nesse ponto? Deixei entreaberto uma coisa que você não sabe, que eu não sei, que nós não sabemos. Só eles. Léo, ele chegou perto dela para falar com ela sobre os filhos deles também, diz a Rafael. Léo, essa imagem, o que aconteceu para quem colocou, o que acontece para quem colocou na mídia? Dora Lopes, nada. É um vídeo divulgação. É uma foto divulgação. Né? E a gente deixou bem claro no Portal LCJ que a autora da divulgação é a senhora Antônia Marques. Ela que redigiu o texto e ela que divulgou a imagem que transcorre, se é um procedimento sigiloso ou não, isso já é de competência da denunciante, aquela que expôs o caso, que é a dona Antônia, de 48 anos. O máximo que nós podemos ser notificados posteriormente e vamos expor que um vídeo de divulgação encaminhado pela dona Antônia. Dilma, me tira uma dúvida. Tem alguém que não pode se aproximar de mim? Beleza? E se eu me aproximar dessa pessoa, o que acontece? Aí já é outra questão, né? Vai do seu entendimento, se você vai denunciar ou não. Né? Valdemarina Rosas, eu conheço a história, quase assim, né? Porém,
Léo, que caso é esse? É do senhor Pedro, gente. Pedro que está sendo divulgado aqui no portal LCJ, tá? De notícias. Creio que uma mulher que pede medida protetiva e anda com um acusado já não é confiável, né? Tá cheio de... Bom, não é questão de ser confiável. Eu creio assim que a justiça também deve analisar, né? Se tem o contato juntamente com a pessoa, mesmo proferido, determinado a medida protetiva, mas tem um contato, isso deve ser analisado pela justiça, no meu modo de ver. Mas também as pessoas fazem por onde. Se eu tenho uma medida, se eu tenho a minha companheira, a minha ex-companheira tem uma medida protetiva contra mim, eu não vou me aproximar dela, eu não vou ter contato com ela. Mesmo que seja um bom relacionamento, eu não posso ter contato com ela. Então vai de mim não me aproximar. Então, muitas pessoas, mas eu fui procurado por ela, me ligaram, né? Ela liga para mim e tudo mais. Faça o que uma pessoa fez, que também procurou a gente. Eu não sou advogado, gente, pelo amor de Deus, mas eu passo instruções daquilo que eu vivencio, daquilo que eu presencio no dia a dia. Aqui no município de Taquatiara, uma pessoa me procurou, informou que possivelmente ele estaria sendo denunciado por quebra de medida protetiva, porque ele chegou a falar com a pessoa no telefone. De acordo com as informações, a pessoa teria ido já até a polícia para acionar e ele poderia ser preso. A instrução que eu dei para ele foi ir para a delegacia. Entrei em contato com a autoridade policial responsável, na DEP, questionei quais seriam os trâmites legais que ele poderia fazer. Ele fez uma representação, né, de que ele não entrou em contato e que sim, a mulher entrou em contato com ele. Então ele fez essa representação e o dia que ele fosse preso, ele, pera lá, não fui eu. Tem que pensar um pouco, gente. Tem que ser pela razão e não pela emoção. Isso é simples, né? É simples. Tem gente que já conhece isso. Tem um seguidor meu que ele passou, 3 meses guardadinho porque ele não me ouviu. Ellen Marinho. Léo, que caso é esse? Pois é, a gente já tá na nossa página também, www.portallcj.com.br, tá? Você já pode também, né, aquelas pessoas que não gostam de assistir transmissão, aquelas pessoas que não têm tempo para assistir transmissão, você já pode entrar em acesso na nossa página, só é colocar no seu navegador, portallcj.com.br, tudo junto, portal LCJ, tá? 2 L's, portallcj.com.br. Aí você vai ser direcionado para nossa página. Aí na nossa página a gente está alimentando ela com as últimas informações. Então lá você vai ter todas, inclusive antigas, matérias muito antigas, de 2 anos atrás, 3 anos atrás aproximadamente. Beleza? Então acesse a nossa página. Sempre que você quiser ter acesso a alguma matéria escrita, não tem tempo para ver live, não tem crédito para assistir transmissão, né? Entra na nossa página e lá vai estar descrito, tá bom, gente? Na nossa redação. O Só Observando diz que é difícil ganhar a medida protetiva, precisa ter um motivo muito forte. E não é. Já vi medidas bem, né? Bem. Depende muito da delegacia, tá, gente? Eu posso dizer isso para vocês também. Depende muito da delegacia. Tem gente que realmente demora, mas tem outras não. Já vi medida protetiva saindo em 24 horas, 48 horas. Já vi medida protetiva. 24 horas, menos de 24 horas também já vi. Não é tão difícil, não. Medida protetiva, não. Cada caso é um caso, não vão generalizar também. Só assistindo, muita chuva. O problema, gente, é julgar as ocorrências, generalizar os fatos. Eu vejo que no post anterior, muita gente está julgando a mulher. O caso do seu Pedro com a sua ex-companheira já é uma outra situação. A gente não pode nem julgar porque a gente não sabe de fato o que aconteceu
anteriormente no convívio deles. Então, os julgamentos eles não podem ser generalizados. E quando é generalizado, isso se torna, né, algo pontual e até mesmo estressante para as partes envolvidas. Né? Uma parte fala, pô, o cara tá falando que eu mereço morrer, como ameaçar o homem, né? Para onde é que ele tá? Aqui é sal. A pessoa já age pela emoção, né? Não pela razão, né? Então, cada caso é um caso, né? Tem que entender a situação. Agora, você pegar um vídeo de violência doméstica, um homem puxando a mulher, um homem socando, como aquele rapaz que deu mais de 70 socos na ex-companheira dele, né? Mais de 70 socos. O que aconteceu com ele no outro dia? Né? Depois, posteriormente, ele foi assassinado, né? Então aí já é outras situações também. Eu não estou aqui, né, também tentando fazer um entendimento para ter um julgamento popular em cima de uma reação. Eu estou tentando mostrar para vocês que cada um processo é diferente do outro, tá bom? Olha o caso da senhora lá que disse que fez ameaça contra o ex dela ontem. Ela pediu medida protetiva, legal, pontual aí também a tua colocação sobre a senhora de ontem. Aquela mulher, olha, eu tive informações, eu tive informações das partes ontem, me ligaram após a transmissão, que o colarinho lá, o homem lá, como diz a mulher, o gostosão lá, ele... Tem muitas pessoas que falaram que ele ameaça a mulher, outros falaram que não ameaça, outros falaram que ele é trabalhador, que ele é isso, ele pode ser trabalhador, só que algumas mulheres me ligaram dizendo que ele passa ameaçando mesmo ela. Então, essa pessoa ela deve procurar logo a delegacia de polícia e pedir, né, para que ela tenha o direito, né, de ter a medida protetiva, porque ontem eu ouvi a vítima, ela informou que ele estava com uma faca e ele ameaçou ela. Algumas pessoas ligaram, entraram em contato conosco e confirmaram isso, enfatizaram que realmente é verídico isso. Né? Então, ela tem que pedir a medida dela. Né? E se ele se aproximar, ele vai preso. Aí ele vai preso de maneira legal. A prisão dele, ontem, ela foi feita de uma maneira, vamos dizer que ilegal. Por quê? Não tem nenhuma determinação de medida protetiva da mulher, teve uma ameaça, mas foi representado lá na delegacia de polícia, mas não tinha tanta consistência, terminou que o advogado, qualquer advogado tira. Agora, se não tem advogado, fica encarcerado. Aí, posteriormente, vão representar e depois solta. Mas passam 2 dias nas celas. Ele pode ser trabalhador, mas estava armado, diz a lei de Gaspar, hein? É o que eu disse. A medida protetiva vai de acordo com o entendimento do delegado. Né? Se o delegado perceber que existe mentira, isso, com certeza, Rogério, isso depende muito. Eu digo que é confiável porque devo andar com quem eu peço medida protetiva. Né? Se tem medida, mas por que vai andar com o agressor? Não tem muita lógica. Nem dá para acreditar aqui, né? É isso aí, gente. Muito obrigado aí pela participação de vocês. Falando aí um pouco sobre a situação, tá bom, do seu Pedro Américo, né? Para que vocês tenham um conhecimento, entendimento aí da situação que está acontecendo aqui no município de Itacoatiara. As partes aí, após a manifestação, a gente acha interessante, né? A manifestação das pessoas mais... a parte não querem, né, falar, então praticamente eu vim aqui como intermediador, né, para falar ambas as partes para vocês, né, do que está acontecendo, mas que tudo termine da melhor maneira possível, né, e no nosso entendimento aí, tá, para quem está acompanhando nossa transmissão, a partir desse momento a gente segue fazendo nossos trabalhos, e se qualquer atualização, né, tivermos aí sobre o caso do Pedro Américo, se ele for encontrado, né, se ele for detido, a gente vai estar divulgando para vocês também aqui no portal LCJ. É importante ressaltar que não foi revogado nenhuma prisão,
tá? O fato que foi exposto hoje foi dado uma oportunidade para uma pessoa se manifestar, isso não tem nada a ver com a justiça, tá bom? Isso daí é irrisório, né, perante a justiça, né? A justiça, no entendimento, eles têm o conhecimento, né, desse caso na íntegra, eles chegaram nesse ponto de manifestar a prisão dele porque eles têm o entendimento dele. A gente não questiona a justiça, tá? E nós só seguimos aqui transmitindo para vocês as informações e que, a partir desse momento, desde ontem, nós estamos divulgando que o seu Pedro Américo, ele é foragido da justiça, está sendo procurado pela autoridade policial, e se você tiver informação sobre a localidade, o paradeiro dele, você pode se deslocar até a delegacia de polícia. Lá você vai estar falando juntamente com a equipe de investigadores, pontuando a sua denúncia da possível localidade dele, e com certeza a autoridade policial estará diligenciando e cumprindo o que foi determinado pela justiça, que é a prisão preventiva do seu Pedro. Tá? Que tudo seja esclarecido, se Pedro enfatiza que ele não é culpado, que posteriormente, ou que possa, em tempo hábil, provar que não é culpado, que não esteve agredindo sua companheira, e que diante os fatos ali seja esclarecido para que não ocorra outras circunstâncias como a prisão dele, né, de maneira irregular, de maneira no entendimento, né, no entendimento de que ele não fez aquilo, né, sendo irregular, porém, é isso. Portal LCJ, informação na hora.